Olá pessoal, Patrícia aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Então, pessoal, hoje é o último domingo do mês. Normalmente a gente conversa aqui sobre a leitura conjunta do Because I Read. Junho e julho nós estivemos lendo a Ilíada, baita leitura. Foi muito boa essa leitura, muito boa a discussão no grupo, uma troca bacana. Só que eu ainda não consegui preparar a resenha, primeiro porque eu tive um mês de julho bastante agitado, com muitas atividades fora leitura, né? Então, eu não consegui sentar com calma, ler todo o material de apoio, ler o livro que eu comprei sobre Homero. Então, eu resolvi esperar um pouquinho para preparar essa resenha, inclusive porque quando eu estava preparando a resenha da semana passada, que foi aquela curadoria de contos do Humberto Mangel, eu descobri que eu não sabia que o Humberto Mangel tem um livro só falando sobre a Ilíada e a Odisseia. Eu não consegui me controlar, comprei o livro, ele ainda não chegou, porque é uma edição em inglês, aí os livros importados demoram um pouco mais a chegar. Então, eu quero primeiro ler esse livro do Mangel, para então trazer a resenha aqui para vocês, preparar uma resenha no capricho, com muito carinho, para a gente conversar aqui sobre a Ilíada. E falando sobre leitura conjunta, vamos lembrar vocês que agora, em julho, o cronograma já está disponível no Instagram, no Facebook, né, na pasta LC dos stories do Instagram. Nosso cronograma para a leitura da Odisseia, que nós estaremos lendo agora no mês de agosto e setembro. Esse está sendo um ano mitológico, um ano épico aqui no Because I Read, né? Muitas leituras que envolvem mitologia, que envolvem literatura bem antiga, né? Mas está sendo um ano muito bacana, muito enriquecedor. Queria convidar vocês a participarem dessa leitura conjunta conosco. O link para o grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vem participar com a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender. É ótimo para esses poemas épicos, essas leituras que a gente pensa que são mais difíceis, mas na verdade nem são, viu? A gente dividir essa leitura, a gente tem um grupo para tirar dúvidas, um grupo para comentar, para conversar curiosidades. Então é muito bom ler esse tipo de literatura em conjunto. Então não perca essa oportunidade, vem ler Odisseia com a gente, tá bom? Então, gente, já que a gente não vai falar da Ilíada, o que nós vamos falar? Não sei se vocês que acompanham aí os booktubers já perceberam que tá uma onda, né, de booktubers fazendo vídeos sobre a lista que saiu esse mês do New York Times, com os melhores livros do século XXI, né, até agora. Eu sempre gostei muito, assim, eu sempre acompanhei com certa frequência a lista de livros do New York Times. Inclusive, quando eu comecei, de uns anos para cá, a voltar meus olhos de novo com mais atenção para a leitura, eu não sabia o que comprar, eu não sabia o que estava em voga, eu não acompanhava booktubers, eu não acompanhava, né, o meio literário. Então, eu fazia isso, eu ia na livraria e olhava os livros que tinham selo, assim, best-seller do New York Times. As ficções, normalmente, né, que é o que eu gosto de ler. E não dava erro, gente. Às vezes podia ser, até não ser a leitura assim que eu me apaixonasse. Mas não tem nenhuma leitura ruim nessas indicações, pra mim, pelo menos de ficção, do New York Times. E aí saiu essa lista agora, né, das melhores leituras, com quem foi feita essa pesquisa. Com autores, críticos e leitores. E aí eu vi muita crítica para essa lista do New York Times, porque diz que não acompanhava o gosto popular. Aí o New York Times soltou uma segunda lista só com a opinião dos leitores, né? Aí essa lista sim, né, ela ficou mais popular em relação aos leitores, né? E é nessa lista que eu vou trabalhar com vocês hoje. A gente vai conversar aqui, eu trouxe até o meu vinhozinho aqui pra gente bater papo. A gente vai conversar nessa lista de 100 melhores livros escolhidos pelos leitores, quais os que eu gostaria de ler e quais os que eu já li, tá? Eu vou deixar aqui linkado para quem quiser ver a lista toda, a lista que os leitores fizeram, a lista feita pelos críticos, leitores e autores em conjunto. Vou deixar aqui linkado. Quem quiser dar uma olhadinha lá para ver todos os livros, né, vai estar aqui à disposição, mas eu vou falar só daqueles que me interessam ou que eu já li, combinado?
Eu vou começar na lista dos leitores de baixo para cima, tá bom? Então vamos lá. Em 100º lugar na lista dos leitores ficou... Eu vou falar o título em inglês e depois eu falo o título em português se tiver, tá? A Man Called Ove, né? Um Homem Chamado Ove, do Fredrik Backman, que já virou filme, todo mundo conhece. Inclusive, nós tivemos resenha dele aqui, eu acho que esse ano ou final do ano passado. Eu vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo a resenha, para quem quiser dar uma olhadinha nesse livro. Eu não vou mostrar para vocês porque eu já passei adiante. Eu gostei do livro, mas não tinha intenção de lê-lo de novo, então eu já passei adiante. Eu não guardo, gente. Vocês podem achar que eu guardo todos os livros, mas eu não guardo, não. Alguns eu vendo, alguns eu dou. E esse eu dei, passei adiante para outras pessoas poderem ler. Mas vou deixar linkado aqui embaixo a resenha, quem quiser dar uma olhadinha. E eu sempre deixo aqui os links da Amazon, dos livros que eu mostro para vocês. Vou deixar ele linkado aqui embaixo também, quem quiser dar uma olhadinha lá na Amazon. Tá bom? Se vocês forem adquirir os livros, não esqueçam de usar o nosso link, porque ajuda muito o canal a crescer, tá? Então, vamos lá. Então, A Man Called Ove, uma história muito sensível, muito bonita, né? De um homem viúvo, reaprendendo a viver, reaprendendo a valorizar a vida, né? Vendo qual é a graça da vida após ter perdido uma parceira de uma vida inteira, né? É uma história muito bacana, muito sensível, vale muito a leitura. Apesar de eu não ter intenção de lê-lo de novo, mas valeu muito a leitura, é um livro muito bacana. Ele é de 2014, tá? Em 96º lugar na lista dos leitores ficou The Vanishing Half, que é A Metade Perdida. Eu tenho ele nessa edição aqui da Brit Bennett. Eu tenho ele aqui nessa edição da falecida Intrínsecos, né, do Clube Intrínsecos, que eu assinava. Uma edição, ó, muito bonitinha. Eu ainda não li, tá? Mas aqui fala assim, ó, perde-se um pouco... Vamos lá. Será que é possível ser duas pessoas diferentes em uma mesma vida? Perde-se um pouco... Peraí, vou botar o óculos. Perder-se um pouco era pior do que se perder por completo, né? Pelo que eu me lembro, é a história de duas irmãs gêmeas que se foram separadas, cresceram separadas e tiveram estilos de vida totalmente diferentes. Depois, em um determinado momento, elas se reencontram. Esse livro foi bastante comentado, as pessoas gostaram bastante. E eu quero ler assim que possível. É uma história que eu achei que deve ser bastante interessante, tá? A Metade Perdida, da Brit Bennett, de 2020, esse livro. Aí nós temos, em 91º lugar na lista dos leitores, um livro que eu não entendi por que não foi melhor recebido aqui no Brasil, que é Project Hail Mary, do Andy Weir, de 2021. E tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui para vocês. Ficou com o título de Devoradores de Estrelas, do mesmo autor de Perdido em Marte. Gente, eu vou ler aqui a sinopsezinha para vocês, tá? Ryland Grace é o único sobrevivente de uma desesperada missão de emergência. Se ele falhar, toda a humanidade e o planeta Terra serão destruídos. Só que ele ainda não sabe disso. Ryland não se lembra nem do próprio nome, muito menos de sua missão ou de como cumpri-la. Tudo que ele sabe é que dormiu por muito, muito tempo e que despertou a milhões de quilômetros de casa, como nada além de 2 cadáveres como companhia. Com os colegas de tripulação mortos e as memórias confusas retornando aos poucos, Ryland vai se dando conta da tarefa impossível que tem nas mãos. Vagando pelo espaço em sua pequena nave, cabe a ele descobrir a resposta para um enorme mistério científico e derrotar uma ameaça de extinção da nossa espécie. O tempo está acabando e o humano mais próximo está a anos-luz de distância. Então Ryland terá que fazer tudo sozinho. Ou será que não? Gente, essa história, para quem gosta de ficção científica, é muito bacana. Esse protagonista aqui, né, Ryland, ele é um professor astrofísico que dá aula. Ele desistiu de fazer carreira em astrofísica e passou a dar aula. E ele é convocado pelo governo para participar de uma comitiva, de uma comissão, de um grupo seleto
de profissionais dentro da área de astrofísica para resolver um problema, porque o Sol está sendo atacado por um vírus, por um micro-organismo e está se apagando aos poucos, o que levaria ao fim da humanidade, né? E ele é convocado para trabalhar, para descobrir uma solução para essa situação, e aí muitas coisas vão acontecer. Eu ouvi até dizer que já tinham sido os direitos dessa história comprados para ser adaptado para o cinema. Eu acho que ia dar um baita de um filme, sabe? Eu não entendi por que, né, o brasileiro não é muito fã de ficção científica, né? Mas essa aqui é muito boa, tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado para vocês, tá bom? Devoradores de Estrelas. Em 88º lugar, a gente tem The Plot Against America, do Philip Roth, que também está na lista geral em 65º lugar. É uma história de 2014, eu tenho ele aqui em casa, num box que eu comprei do Philip Roth, que vem 4 histórias. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, gente, porque ela está caindo. Pronto. Que vem 4 histórias. E esse livro aqui, cada livro vem com 2 histórias, e eu tenho ele aqui, o Complô contra a América, como ficou o título em português nessa edição linda, né, da Companhia das Letras. É um box, são 2 livros capa dura que vem, cada um com 2 histórias. A gente já vai falar sobre a outra história que está aqui. Não me lembro muito bem qual é o resumo, mas eu já ouvi falar muito bem dessa história, e eu quero muito conhecer o Philip Roth, porque eu ainda não li nada dele. Em 79º lugar, a gente tem o Ike 84, do Haruki Murakami, de 2011. Eu tenho aqui o primeiro livro, uma trilogia, e eu comprei no Kindle agora no Prime Day, na semana do Prime Day, teve promoção de e-book. Eu comprei acho que por 11 e pouco o e-book da trilogia, dos 3 livros. E pelo que eu entendi, pelo que eu me lembro, já tem esse livro há bastante tempo, é um romance policial e bastante envolvente, diz que a narrativa é bastante cativante. E esse Haruki Murakami tem muita obra boa, muita obra muito bem falada, né? Pelo menos que eu tenho ouvido falar. Eu queria muito ler alguma coisa dele. Preciso botar ele na minha fila de leitura. Outro da lista do New York Times que eu gostaria de ler é o que ficou em 74º lugar, que eu comprei até esse ano, que ele é de 2021. Clara and the Sun, do Kazuo Ishiguro. Aqui em português ficou Clara e o Sol, né? E é uma historinha que parece bem bacaninha. Aqui, olha, em seu primeiro romance, depois de ser laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, Kazuo Ishiguro volta a explorar a natureza humana, desta vez através de uma inteligência artificial chamada Clara. Desenvolvida para ser a amiga perfeita, sua esperança de ganhar um lar se renova cada vez que um consumidor entra na loja. Contudo, quando ela toma uma atitude inesperada, seu destino pode mudar para sempre. Né? Parece uma história bem bacaninha, né? Quero muito ler. Deixa eu ajeitar aqui a câmera de novo, gente, porque ela tá caindo aqui. Vamos ajeitar aqui, vamos ver se agora fica. Então, vamos lá. O próximo que nós temos aqui, que eu gostaria de ler. Esse aqui é um fenômeno, né? É o único livro que aqui em casa todo mundo já leu. Eu e meus filhos já lemos mais de uma vez. Estou falando de Harry Potter, né? Ele está em 73º lugar na lista dos leitores. É um livro de 2007, que é o último livro, né? É o Harry Potter and the Deathly Hallows. Eu gosto muito dessa edição aqui, essa edição é minha, porque eu comprei na semana em que ele foi lançado em Londres, né? Então eu tenho um carinho muito especial aqui por essa edição. Mas os meus filhos têm essa coleção do Harry Potter, nessa edição aqui da Rocco, que também tá muito bonita, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte, né? Não precisa comentar, né, gente? Em 67º lugar na lista dos leitores, nós temos um livro de 2020, que é... Ai, gente, tá caindo de novo. Vamos ajustar aqui. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, só um minutinho. Vocês desculpem, gente, mas eu não tenho como cortar o vídeo, então ele vai ficar
assim mesmo, vocês desculpem, aqui é tudo muito amador aqui no nosso canal, mas é feito com muito carinho. Então, 77º lugar, livro de 2020, que é o Piranesi. Eu já li, tem resenha aqui no canal. Eu vou deixar linkado. Quando eu li, ele estava na hype, assim, todo mundo falando dele. E eu não entendi porquê, tá? Eu li o livro e eu não entendi porquê dessa hype toda. Na resenha eu explico direitinho o que eu achei do livro. Não achei ruim, mas eu não gostei. Em resumo, eu não gostei do livro. Eu achei que ficou uma história mal explicada, inacabada, a trama não foi bem desenvolvida. Mas tem muita gente que amou esse livro, né? Bom, em 64º lugar, um livro de 2008. Esse também está na lista geral, feita pelo New York Times, em 6º lugar, que é o Roberto Bolanho com seu 2666, né? Eu quero muito ler esse livro e esperar que em breve eu consiga fazê-lo, né? Estou aqui sem a sinopse dele, gente, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo. Vocês vão lá na Amazon e dão uma olhadinha aí na sinopse desse livro. Em 63º lugar, a gente tem uma fantasia que ela tá morando na minha estante, que eu quero muito ler, que eu já ouvi falar muito bem dela, que é o Quinta Estação, The Fifth Season, né, da N.K. Jemisin, né, uma trilogia muito bem cotada e vencedor do Hugo Awards, né, que é um prêmio de fantasia muito bem aclamado e autora best-seller do New York Times, né. Aqui, olha. É assim que o mundo termina pela última vez. 3 coisas terríveis acontecem em um único dia. Essun volta para casa e descobre que seu marido assassinou brutalmente o próprio filho e sequestrou sua filha. Sansi, o poderoso império cujas inovações têm sido o fundamento da civilização por mais de 1000 anos, colapsa frente à destruição de sua maior cidade pelas mãos de um homem louco e vingativo. E no coração do único continente, uma grande fenda vermelha foi aberta e expele cinzas capazes de escurecer o céu e apagar o sol por anos ou séculos. Mas essa é a quietude, lugar há muito acostumado à catástrofe, onde os orogenes, aqueles que impunham o poder da terra como uma arma, são mais temidos do que a longa e fria noite, e onde não há compaixão. Promete, né? Para quem gosta de uma boa fantasia. Muito bem aclamado esse livro, quero lê-lo. Em 60º lugar, na lista dos leitores, um livro de 2019, que eu também tenho ele na edição da Intrínsecos, e ele tem uma capa linda, que é o The Dutch House, a casa holandesa, né, da Anne Patchett, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é todo lisinho por dentro. Pelo que eu me lembro, a história é uma saga de uma família, contada principalmente, acho que na voz de 2 irmãos, uma menina e um menino. E como essa família vai se deteriorando ao longo do tempo. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Já ouvi falar muito bem dessa história também. Em 59º lugar, a gente tem um livro que eu já li. Tem resenha dele no Instagram escrita, para quem quiser dar uma olhadinha, que é o Where the Crawdad Sings, da Delia Owens, que é um lugar bem longe daqui. Já saiu o filme, né? E foi uma história, assim, gente, que eu não vou dizer que eu não gostei. Eu já passei o livro adiante, por isso eu não vou mostrar ele aqui para vocês, mas vai ficar linkado aqui, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá na Amazon. Um livro que ficou muito tempo na hype, é muito bem cotado. Mas assim, a narrativa é boa. Só que a primeira parte do livro, ela dá a impressão que a narrativa vai ser em cima de uma determinada temática, uma temática ecológica, a vida de uma menina que cresce sozinha. E você vai seguindo aquela pegada, e até aquele momento eu estava adorando o livro. Mas de repente, do nada, ela transforma o livro num romance de policial, de crime, de julgamento tenso,
sabe, cheio de sofrimento. E aí ela começa a narrar o dia a dia, minuto a minuto de um julgamento. Sabe, assim, eu me senti perdida, me senti traída dentro da história. A palavra mesmo é essa, porque não era essa a pegada que ela tava até a metade do livro. E eu tava gostando muito do livro, isso me irritou profundamente, porque o livro ficou tenso. Deixou de ser uma coisa agradável, virou uma coisa tensa. E eu não gostei, né? Não gostei, mas, né, cada um tem o seu gosto. Tem muita gente que amou essa história. Em 54º lugar na lista dos leitores, um livro de 2011 do autor, assim, best-seller, assim, no último. E é um dos livros que eu gostaria muito de ler. Eu já falei pra vocês que eu ainda não li nada desse autor, mas são os 2 livros dele que eu quero ler, que é A Dança da Morte e Novembro de 63. Eu estou falando de Stephen King, fazendo uma ficção sobre a morte de J.F. Kennedy, né? Como teria sido toda a trama para assassinato desse presidente. E todo mundo ama esse livro, todo mundo que lê ama esse livro, né? Vamos ajeitar aqui a câmera de novo. E eu quero muito ler essa história aqui, mas acho que primeiro eu vou ler A Dança da Morte. Em 33º lugar, um livro de 2006, esse eu li há muito tempo, gostei bastante, já teve filme dele também, que é o The Book Thief, do Marcos Zusak. A menina que roubava livros, né? Uma situação que se passa dentro da Segunda Guerra Mundial, aquele livro assim que a gente vai sofrer junto com ela, né? Os dramas da guerra. Mas é uma história muito bacana, vale muito a pena a leitura, pretendo relê-lo em algum momento, por isso ele continua na estante. Em 32º lugar, um livro que eu já li, vou deixar linkado a resenha dele aqui. E interessante, é a resenha mais vista aqui do nosso canal, tem quase 1.500 visualizações, porque acho que foi um livro muito pouco resenhado. Foi um livro que fez muito sucesso lá fora, eu tava doida para ler, e assim que ele que ele ia ser publicado aqui no Brasil, eu já comprei ele na pré-venda. Chegou na pré-venda, eu larguei tudo que eu tava lendo para lê-lo. E foram tantas emoções que eu passei lendo esse livro, gente. E no final eu gostei tanto desse livro. E esse livro ele não vingou aqui no Brasil. Eu não entendi por que não vingou. Que é o Cidade das Nuvens, do Anthony Doerr, que é o mesmo autor de Toda a Luz que Não Podemos Ver, vencedor do Prêmio Pulitzer. É um calhamaço, sim. Muitos personagens, passam em diversas épocas temporais, assim. Mas é uma baita de uma história, vale muito a pena a leitura desse livro. Não deixem de ver a resenha se vocês não forem uma dessas 1.000 e sei lá quantas pessoas que visualizaram a resenha. Dê uma olhadinha na resenha desse livro, eu gostei muito, uma leitura que vale muito a pena, viu? O nome dele em inglês era Cloud Cuckoo Land, ele é de 2021. Em 31º lugar, um outro livro que eu comecei a ler esse ano, mas parei, mas é um ano mitológico, então tô achando que eu ainda vou voltar a ele este ano, da Madeleine Miller, 2018, que é o Circe. Todo mundo fala muito bem dessa história, né? Aqui fala assim: na casa do grande Hélio, divindade do sol e o mais poderoso da raça dos titãs, nasce uma menina. Circe é uma garotinha estranha, não parece ter herdado uma fração sequer do enorme poder do seu pai, muito menos a beleza estonteante de sua mãe, a ninfa Perseus. Deslocada entre os deuses e seus pares, os titãs, Circe procura companhia no mundo dos homens, onde enfim descobre possuir o poder da feitiçaria, sendo capaz de transformar seus rivais em monstros e de aterrorizar os próprios deuses. Sentindo-se ameaçado, Zeus decide bani-la a uma ilha deserta, onde Circe aprimora suas habilidades de bruxa, domando perigosas feras e cruzando o caminho com as mais famosas figuras de toda a mitologia grega: o engenhoso Dédalo e Ícaro, seu filho prudente, a sanguinária Medeia, o terrível Minotauro e, é claro, Odisseu. Olha aí, gente, mais uma razão para vocês lerem aí com a gente a Odisseia, né? Que mais? Nós temos agora, então, em 22º lugar, o Hamnet, da Maggie O'Farrell, de 2020. Todo mundo amou essa história que leu, né? Ela faz uma ficção aqui em cima da família do Shakespeare, em especial do filho dele, né? Que inspirou o nome
dos personagens mais famosos de Shakespeare, né? E que infelizmente que é o filho dele que faleceu, né? Ainda na infância. E todo mundo diz que essa história é muito bacana. Eu tenho ele também nessa edição da Intrínseca, né? A capa que saiu publicada nas livrarias é mais ou menos parecida com isso aqui. E é um livro que eu quero encaixar assim que eu conseguir. Perdão. Que mais? E aí, 17º lugar, a gente tem Atonement, de 2002. Também temos resenha aqui no canal, vou deixar linkado, do Ian McEwan, e que em português saiu com o título de Reparação. Ele esteve esgotado durante o tempo, tanto é que essa edição aqui eu consegui no sebo, mas ele já voltou a aparecer aí no mercado. Ele é da Companhia das Letras. E eu fui ler esse livro achando que era uma história, que a história ia seguir uma determinada linha, e ela seguiu uma linha totalmente diferente. Uma história que se passa na Segunda Guerra. Ela tem uma perspectiva bem peculiar, né? Pela classe social, pelas pessoas que vão contar essa história aqui pra gente. Mas foi um livro incômodo de ler, um livro desconfortável, porque é um livro que ele traz de uma forma bastante vívida, né? Os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, né? A gente vai para o meio do campo de batalha num determinado momento e vai vivenciar todas as cruezas, né, da guerra. Então foi um livro pesado para ler, né? Não é um livro assim facinho, não. Mas foi uma leitura interessante e válida. Eu queria muito conhecer essa história e valeu muito a pena ter lido. E aí, vamos lá, em 14º lugar na lista dos leitores, a gente tem o de 2009, Hilary Mantel, que infelizmente acho que faleceu ano passado, o Wolf Hall, né? Eu, para quem acompanha aqui o canal, sabe que adoro história da Inglaterra, adoro história de reis, de príncipes, né? De dinastias inglesas. E é essa linha que a Hilary Mantel vai seguir aqui, né? Então, esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia de Thomas Crowell, volume 1, e esse também está na lista geral, e na lista geral ele é o 3º lugar, e é um livro de 2009. Em 9º lugar, que também está em 9º lugar na lista geral, um livro de 2005, mais uma vez vamos ter aqui o Kazuo Ishiguro, que é o Não Me Abandone Jamais, Never Let Me Go. Esse livro eu vejo que é muito assim, as pessoas amam ou odeiam. Eu tenho ele aqui em casa, eu não comprei para mim, foi para minha filha que estava fazendo Enem e era uma das leituras que foram sugeridas, que iam cair, né, na prova, mas eu ainda não li. Mas eu quero ler, né? Dizem que é uma história muito comovente. Que mais? Em 5º lugar na lista dos leitores, um livro de 2017, que também está na lista geral, em 15º lugar, que eu também tenho na edição da Intrínsecos, que é o Pachinko, né? Da Min Jin Lee. Também é uma saga, né? E pelo que eu ouvi falar, é um livro muito bonito, mas é muita sofrência também. Por isso eu estou adiando um pouco a leitura desse livro, eu vou confessar para vocês. Mas quero e vou ler esse livro em algum momento. Em 4º lugar na lista dos leitores, um livro de 2013, também está na lista geral, em 46º lugar. Um livro da Donna Tartt, que é um livro que eu ouvi falar muito. Romance vencedor do prêmio Pulitzer, O Pintacilgo. E, gente, eu comecei a ler esse livro, eu estava gostando bastante, tá até com o marcador aqui. Mas por alguma razão eu parei. Eu acho que apareceu outras leituras que eu precisei dar prioridade, eu parei e acabei não voltando, mas eu estava gostando muito dessa história. É um romance de formação, é uma história que vai ter acontecimentos tristes, isso aí eu já pude perceber. Mas eu estava gostando muito como é que a trama estava desenvolvendo e quero voltar para ele. É The Goldfinch, o nome em inglês. Vamos lá. Em 3º lugar na lista dos leitores, a gente tem um livro que eu também tenho há muito tempo. E agora, gente, saiu a série dele na Paramount. E
é com um autor que eu gosto muito, parece que a série está muito bem produzida, eu quero muito ver a série. Mas eu tenho uma regra de não ver a série enquanto eu não leio o livro, e eu tenho o livro em casa. Esse livro já até sofreu aqui em casa porque eu esqueci ele na varanda, não estava em casa, caiu uma tempestade. Ele ficou todo molhado, inchou, mas ainda está legível, ainda dá para ler, né? Apesar dele ter sequelas, né? Que é um cavaleiro em Moscou, do Amor Tolus, né? Mais de 1 milhão de exemplares vendidos nos Estados Unidos. E saiu agora a série, que parece que tá bem bacana, e eu quero muito ver a série, mas primeiro eu quero ler o livro, A Gentleman in Moscow. Em segundo lugar, estamos acabando aqui nossa lista dos livros que foram as minhas escolhas, né? Que eu quero ler, eu já li. E nós vamos ter aí um livro, vamos repetir aqui um autor, também do Anthony Du, do Cidade nas Nuvens, que eu amei. Esse eu não li ainda, apesar de eu ter ele aqui na estante, que é All the Lights We Cannot See, né? Em português, ele saiu com o título Toda a Luz que Não Podemos Ver. Foi vencedor do Pulitzer de Ficção de 2015. Parece que tem série agora já também no streaming desse livro, que eu também não vou ver enquanto eu não ler o livro, né? E todo mundo gosta bastante dessa história. Em primeiro lugar, gente, na lista dos leitores, é um livro de 2002, que também está na lista geral, em 61º lugar, que eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar linkado aqui na Amazon, porque eu comprei e ele ainda não chegou, porque também é um livro que não tem em português, eu comprei a edição em inglês, então demora um pouco mais para entregar, e eu só quero lê-lo quando eu ler David Copperfield, porque é uma história que foi claramente baseada, né? Vamos dizer assim, seria uma releitura contemporânea do David Copperfield, que é o Damon Copperhead, da Barbara Kingsolver, de 2022. Todo mundo fala que é uma história que ficou muito bacana, né? E é uma releitura aí do meu querido Dickens, né, e o seu David Copperfield, que eu ainda não li. Então esse seria o primeiro lugar na lista dos leitores. Agora só vou falar mais de alguns livros que tem livros na lista geral que eu já li ou gostaria de ler, mas que não entrou aqui nessa lista dos 100 melhores livros dos leitores. E são eles, eu vou falar aqui para vocês. São eles aqui, vou mostrar aqui. O primeiro, eu não tenho ele aqui, eu não comprei. Eu vou mostrar só a capinha dele no Kindle, não sei se vai dar aí pra vocês verem. Que é o Small Things Like This, da Claire Keegan. Esse livro tá fazendo bastante sucesso lá fora, não tem edição em inglês, mas eu acredito que todos esses livros aqui, que estão nessa lista do New York Times, que não tem edição em português, estarão saindo em breve, né? Porque a lista se espalhou muito, né? E as editoras agora vão correr atrás do prejuízo. Esse Small Things Like This é um livro fininho. Eu não comprei ainda, primeiro porque ele está muito caro. Ele está acho que uns 80 e poucos reais na Amazon. O e-book dele está R$70, só tem edição em inglês. E o livro, assim, é 70 páginas. É um livro super fininho, eu acho que não vale esse valor todo. Vou esperar baixar o preço, a edição em português. Mas todo mundo fala que é uma história muito comovente, muito bonitinha. Dessa autora aqui eu já mostrei pra vocês, eu tenho um outro que parece que é na mesma pegada, que é esse aqui, da Claire Keegan, que é o Foster. O Small Things Like This vai ser um livrinho dessa finura também, tá, gente? Falando aqui sobre uma órfã. Esse eu não li ainda, estarei lendo em breve. Outro livro aqui da lista, que entrou na lista geral, que eu quero ler, eu já comprei ele em book. Eu não comprei ainda o livro físico, porque eu quero ler primeiro o 266, porque é do Roberto Bolanho, que é Os Detetives Selvagens, também que é um clássico da literatura. Eu comprei ele no Kindle, porque estava em promoção, né? E como ele é um calhamaço, quando eu tô lendo um calhamaço, eu gosto de ter no Kindle, porque eu posso levar pra rua, pro trabalho, e ajuda a leitura a ganhar um fluxo mais rápido né, para poder ler aí.
Então, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño. Outro livro que está nessa lista, que eu comprei, gente, naquelas bancas de R$10 que aparecem em shopping de vez em quando. Comprei porque eu li a sinopse e gostei, e foi surpresa encontrá-lo ele nessa lista, que é H is for Hawk, da Helen MacDonald, de 2015. A edição em português dele aqui, da Intrínseca, F de Falcão. Paguei R$10 nesse livrinho e tá na lista de melhores livros, tá em... deixa eu ver aqui. 8º lugar. Na lista de dos mais votados aí pelos autores, críticos e leitores. E para terminar, a gente tem o terceiro livro, acho que é o terceiro livro. É o terceiro, Patrícia? É o livro 2 da trilogia da Hilary Mantel, né? Da Thomas Crono, que é Tragam os Corpos, né? E esse seria o outro livro. E é isso, pessoal. Essa é a lista da lista do New York Times, dos livros, dos 100 livros gerais, né? Da lista geral e da lista de leitores. Estes são os que eu tenho, que eu já li, que eu gostaria de ler. Eu achei assim, o que já foi dito, né? A crítica que fizeram, eu concordo. Ficou uma escolha muito americanizada, né? Você não vê praticamente autores latino-americanos, nenhum autor brasileiro, até europeus, asiáticos, pouca coisa aparece aqui, africanos, né? Poucos são os que aparecem, então ficou uma lista bastante americanizada. E eu achei que ficou muita gente boa, com muita obra boa de fora, como alguns dos meus queridinhos, como Bernard Cornwell, né? Com as suas crônicas saxônicas, por exemplo. Poderia citar outras obras, mas crônicas saxônicas, né? The Last Kindle, que tem série maravilhosa aí na TV. A Maria Duenas também, com Seu Tempo Entre Costuras, né? E outros livros dela, que tem uma importância, assim, uma narrativa muito boa e uma importância histórica, né? Bastante interessante, importante mesmo, né? Uma importância importante. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Um livro que é marcante para a história, né? Tem o Blake Crouch, né? Outro queridinho meu, de ficção científica, com Seu Matéria Escura, que fez tanto sucesso e não entrou nessa lista. Tem Matéria Escura, tem Recursão, tem Upgrade, né? Quem mais? Uma outra grande justiça, Elegância do Ouriço, da Muriel Burberry, né? Não entrou aí. Uma história que é uma das minhas favoritas da vida. E por aí vai, né? Cada um vai achar os seus. Me contem aí nos comentários, pessoal. Eu esqueci de mostrar um livro. O outro livro aqui, que entra na lista geral dos... né? A lista geral de todos os críticos, autores e leitores, que é o outro livro do Philip Roth, que é A Marca Humana, que é o primeiro livro aqui desse box aqui que eu tenho. São 2 livros aqui nesse livro, são 2 histórias nesse livro. Então, A Marca Humana aqui seria o primeiro. Deixa eu ver cadê a página aqui. A Marca Humana. Então seria o primeiro livro, que eu também quero muito ler essa história, que eu já ouvi falar muito bem dela. E é isso, me contem aí se vocês deram uma olhadinha nessa lista, quais que vocês já leram, quais que vocês não leram e querem ler, e quais foram as injustiças que vocês encontraram, quem deveria estar nessas listas e não está. Vamos trocar aí uma ideia, vamos bater papo sobre isso. É isso, pessoal. Não esqueçam de deixar seu curtir, de se inscrever no canal para acompanhar nossos bate-papos. Lembrando que o link para o nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, nosso grupo de discussão da leitura conjunta no WhatsApp e o link para os livros, todos esses livros que eu mostrei aqui para vocês vão estar linkados aqui embaixo na Amazon. Se vocês forem adquirirem, por gentileza, usem o nosso link, que ajuda o canal. E um ótimo dia a todos. É isso. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.